Bom, muito boa noite, meus amigos, ou boa tarde, ou bom dia, para quem estiver ouvindo em horários alternativos, né? Nós aqui estamos à noite. Boa noite, Carmelito. Como é que tá? Boa noite, tudo certo? Boa noite, mano. Boa noite, segunda-feira, hoje é dia 14/9 de 2020. Boa noite. É isso aí. Então estamos abrindo mais um Três Teses. Já vou começar parabenizando aqui os meus companheiros de teses, né? Porque eu acredito que a gente acertou bastante projeção no nosso episódio da semana passada, né? Carmelito disse que o Grêmio não podia depender de Maicon, né, Carmelito? E em poucos minutos ainda no primeiro tempo já teve a sua tese comprovada. O que é uma tristeza, né, cara? Muito triste. É isso aí. O Mano nos falou que o Patrick era primordial pro time do Inter, né? E também nos parece que se confirmou, né, mano? É verdade. Cara, ontem mais do que confirmou. De minha parte, né, eu lembro dos amigos que falei que o Darlan melhoraria o meio-campo do Grêmio, né? E acho que pelo menos lá na Bahia isso se confirmou. Que gol o cara fez. É isso aí. Jogou muito. Vou abrir aqui, pessoal. Primeiro agradecendo, né, os amigos que ouviram nosso primeiro episódio piloto, nos deram um retorno aí. E em breve teremos novidades aí para os amigos que nos acompanham. Bom, vamos começar falando dos jogos da dupla, né? Cada um fez 2 jogos desde o nosso último episódio. Eu acho que vamos começar pelo Inter aí, mano. Até porque tu pode falar para nós, né, dos 2 jogos, né? Eu só vi um dos jogos. Então, vamos começar aí nessa dobradinha de Inter e Ceará e Goiás e Inter. Vamos falar primeiro então de Inter e Ceará. Eu vi, na verdade, o finalzinho, eu vi o finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo, que eu tava com compromisso, aí deu para ver o finalzinho, ver o gol, né, do primeiro tempo, gol do Galhardo, e ver o segundo tempo. Depois eu vi o primeiro tempo num tape, né, que nem diriam os mais antigos. Cara, primeiro tempo bem ruim, assim, time desligado e tal. O Ceará teve chance de abrir o jogo, fazer um gol, né, no início do jogo. E o primeiro tempo foi ruim mesmo. E aí no finalzinho do primeiro tempo, jogada do Edenilson, linha de fundo, gol do Galhardo, o cara tá iluminado, né? E aí o segundo tempo, o Inter também, os primeiros 5 minutos estava meio sonolento, e aí começou a jogar, cara. E aí começou a empilhar chance de gol. O Praz estava bem no jogo, fez grandes defesas. E numa saída de bola errada do Ceará, o Inter conseguiu fazer o 2-0, ficou tranquilo, e podia ter feito 3, 4. O segundo tempo foi bem tranquilo, assim, o segundo tempo foi o padrão aquele que a gente viu no Inter e Santos, né, com o time sufocando o adversário e tal, criando várias chances de gol. Com destaque pro Patrick, pro Edenilson, jogou o segundo tempo bem. E, cara, daí ontem teve aquele desastre, assim, né, entre Goiás com... Se me permite, só um parênteses, claro. A gente não... Vamos tratar sobre esse jogo contra o Ceará. Eu gosto que o Kudê consegue mudar o time do Inter nos intervalos, né? É um treinador que consegue fazer com que essa equipe volte diferente, né? Também, obviamente, não é sempre, né? Mas acontece. Sim. Mas acontece bastante. Mas isso é importante, cara. Tu sabe que eu sou antigo, né, cara? Sou meio velho. Aí eu lembro de o Carmelito deve lembrar também, da estreia do Abel no Inter, da primeira passagem dele ainda. Nossa. Em 88, o Abel veio pro Inter, e era um jogo Inter e Curitiba, e o Abel tava vendo nas cabines de imprensa o jogo, né, com os dirigentes. O primeiro tempo horrível do Inter, 1-0 pro Curitiba, e aí o Abel simplesmente dá o intervalo, ele vai pro vestiário e ele muda, ele faz 2 substituições, eu acho, e o Inter vira o jogo, ganha o jogo do Curitiba, e ali era o Abel no início de carreira, né, cara, com todo o gás. E depois ele fez uma bela campanha, ele foi vice-campeão, perdeu pro Bahia na final, mas ali ele se via um treinador que conseguia mudar o time no intervalo, e o Kudê fez isso já algumas vezes, já nesse período curto dele aí, isso é verdade. Claro, não vai ser sempre, que nem tu disse, né, ontem, por exemplo, até tentou, mas... Mas ontem parecia que não tinha como mesmo, né? E ontem me parece que ele tinha opções muito limitadas no banco, né? Muito em função já de pensando no jogo da Libertadores, talvez. Mas acho que ele esgotou o que ele podia daquele banco de ontem.
Eu acho assim que tem um problema, né, cara? O Inter falta atacantes ainda, né? Agora contrataram esses dois estrangeiros aí, o argentino e o outro é uruguaio, né? Mas ainda, tipo, tão fora de ritmo e, cara, complicado, assim. E ontem entrou com o D'Alessandro e aí eu vejo um problema. O D'Alessandro, são dois problemas. Primeiro que ele não consegue jogar na frente, não consegue e já tem um problema de desgaste físico, 39 anos, né, cara? Então, isso que eu ia dizer. É um jogador que, assim, se ele entra num jogo aos 35 minutos, 30 minutos, para fazer determinada função, prender a bola, distribuir jogo, é uma coisa, cadenciar o jogo. Agora, entrar no início do jogo, assim, naquele gás do adversário, complica muito para ele, né? Já existe uma limitação física, né, cara? É complicado nesse ritmo de intenso dos jogos, assim, não é fácil. Então, ali eu já vi um erro, né? E aí a gente perde o outro cara, que seria o cara de movimentação e velocidade. No primeiro lance, tudo bem, o Goiás perdeu um jogador, que é o pior, né? Expulso, muito bem expulso, porque o cara foi violentíssimo na jogada. Uma entrada violenta perdeu o demais. Marcos Guilherme. Aí perdeu o Marcos Guilherme e aí ficou mais sem opção ainda, né? Ficou muito no chuveirinho mesmo e não tinha quem botasse a bola para dentro. E aí me parece até que daí o jogo ficou com essa expulsão muito cedo, ficou numa configuração pior ainda para o tipo de jogo do D'Alessandro, né? Acaba que daí ele ficou em campo, talvez mais por uma questão de bola parada, qualificada, porque com o Goiás... Ele ficou sem função. Atrás, exatamente, né? O que ele ia agregar, né? Ele ficou, infelizmente, ele ficou sem função mesmo. Quando a gente escuta os treinadores falando que é difícil jogar, parece uma coisa muito óbvia. É difícil jogar contra time retrancado. Olha, e realmente é. Basta ver o que acontece com o Inter e Grêmio quando pegam times meia boca com todo respeito, né? Que não tem a qualidade para se impor em relação ao Inter ou ao Grêmio, tu entende? Por exemplo, quando sai uma disputa Flamengo e Grêmio, por exemplo, é um jogo mais aberto. Pode ser que um vai ganhar ou vai dar empate, mas é um jogo mais aberto, não é um jogo tão sai difícil. Jogo, né? Sai jogo, exatamente. Cara, o Goiás, com todo respeito, né? O Goiás se fechou e teve muito mérito nisso, né? Muito mérito, se fechou e acabou com o futebol do Inter, que já começa a dar sinais que também já está começando a sofrer a série ininterrupta de jogos domingo e quartas. Isso todos vão sentir. O zagueiro central do Goiás fez uma partida muito boa, né? E eu não condeno a estratégia do Cudê de incentivar os cruzamentos para a área, porque com as linhas do Goiás tão baixas daquele jeito, a dificuldade de entrar tocando bola, tu vai apostar num cruzamento, numa sobra de bola, num rebote à frente da área, que tu vai achar um gol, e o Inter teve algumas oportunidades, né? O Abel Hernandes perdeu 2 gols dentro da pequena área, né? Sim. Se entende pela falta de ritmo e tal, mas não tinha muito mais a fazer além disso. Assim, o grande problema ontem, e eu acho que demorou aí o Cudê também por falta de opção, mas demorou para resolver, foi porque ele dependia ontem muito dos laterais, né? Os laterais estavam bem abertos e o Moisés até tentou alguma coisa, tá? Conseguiu alguns cruzamentos, tentou ir para o fundo. Agora, o Rodinei foi omisso o tempo inteiro, o tempo todo que ele ficou dentro do campo, ele foi omisso. Ele deve ter recuado umas 15 ou 16 bolas para trás. Tocava a bola para ele e tocava para trás. E não tentava jogada. Ele não tentava jogada. E isso foi porque ele era o jogador mais livre. Se tu olha o jogo, tu vê ele tá toda hora aberto e livre. Aí quando tocava para ele, para profundidade, para ele ir pro fundo, ele não ia, cara. Então, a omissão do Rodinei ontem foi um negócio irritante, assim. Eu fiquei muito irritado, sabe? Porque o jogador, ele tá na reserva, ele tem a chance de entrar, jogar e mostrar alguma coisa, e o cara simplesmente se omite do jogo. E é complicado isso, sabe? O lado dele me parece que era um lado que foi favorecido com a expulsão, porque o lateral, o Caju, que o Thiago Lari colocou, era um jogador ofensivo. Tu vê que o Goiás, com 1 a menos, as poucas escapadas que o Goiás deu com ele, era por ali, ele enveredava para o meio, daqui a pouco estava lá na frente da área do Inter. Realmente, acho que faltou para o Rodinei o que o Moisés teve na esquerda, uma disposição de pelo menos se apresentar mais para o jogo. Exatamente. Com todo respeito ao Rodinei, né? Falta qualidade, né, no Rodinei. Falta. Infelizmente é o que eu entendo, né? O jogador que
Qual é a principal virtude do Rodinei? Vamos lá. É difícil, né? Nos clubes que ele já jogou, principalmente na Ponte, era essa chegada vigorosa à frente, né? Foi justamente o que ele não fez ontem. Falando de agora, né? desde que ele chegou ao Inter, qual é a virtude? Eu concordo que falta muita qualidade, só que assim, para bater com o Goiás, acho que tem, né? Pelo menos para emparelhar. Eu acho assim, o problema todo ali, claro que tem a falta de qualidade, mas foi a falta de atitude mesmo. Ele teve espaço e não ia, simplesmente se omitiu do jogo. O último jogo que ele jogou, acho que tinha sido contra o Bahia, não me lembro se foi contra o Bahia ou contra o Palmeiras, que ele cometeu contra o Bahia, que ele fez aquele pênalti. Eu vou te dizer, ó, certeza que sentiu psicologicamente, passado por aquilo, mas foi 2 semanas depois, foi 15 dias, sei lá quanto. Bom, pode ter certeza que também o psicológico está abalado no jogador. Claro, com tudo isso, né? Todas as somas das coisas, não é só uma delas, né? Porque a gente fala, as pessoas às vezes entendem que é só um dos motivos, não são vários, né? A gente não está sendo definitivo também, né? Na verdade, a gente está comentando exatamente o que tem acontecido nos jogos. E eu, por exemplo, eu já deixaria o Rodinei mais de canto, assim, e começaria a dar chance pro Heitor, cara. Porque pelo menos é do Inter, é jovem e tende a evoluir, né, cara? E é aquela coisa, mais uma temporada. Se não der certo, a minha é pra fazer gol. É jovem, mas não tem menos de 20 anos, né, eu acho. Não, é que hoje em dia... Eu acho que tem 19 anos, o Heitor. Mas eu tenho que botar pra jogar, né? Tem que jogar, né, cara? O cara se tu não vê potencial num cara dessa idade pra vir a ser pelo menos igual ao Rodinei, então tu tem que fazer esse rapaz andar, né? Assim, emprestar, sei lá. Eu vou discordar um pouquinho dos amigos, que é a seguinte coisa, tá? Às vezes o jogador com 19 não tem a condição de jogar como ele tiver 21. Bom, a gente tem 500 exemplos no Grêmio, né? Com certeza, mas aí é uma avaliação de potencial, né, Carmen? Se tu acredita que esse jogador tem potencial, tu vai sustentar ele no momento que ele oscilar, que ele tiver jogos ruins. Mas já teve jogos bons, né, o Heitor, né, cara? Já teve jogos bons, né? Eu não me lembro. Me lembram aí, ó. Não, cara, até o Grenal ele jogou bem, cara. Ele entrou numa roubada pra marcar o Everton e não jogou mal, cara. Ele é um cara que ele já tem uma quantidade razoável de jogos, né, na equipe principal. Não é alguém que tu vai lançar, como o Grêmio tentou lançar o Guilherme Guedes aí nesse ano. Né? Tem alguma rodagem. O Heitor já jogou algumas vezes. Né? Eu lembro de jogo do Heitor na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense, os outros jogos. O meu querido amigo Odair Real mandava bastante chance pro Heitor. Por sinal, ele jogou 20 jogos em 2019. 4 jogos esse ano. Bastante. Já é uma quantidade razoável. Esse ano, se eu não me engano, ele chegou a jogar... Deixa eu ver aqui. Acho que um jogo ele jogou esse ano. Esse ano jogou 4. Jogou contra de sair jogando, né? Juventude, foi com o time B. Ipiranga, que foi com o time B. Jogou contra o Novo Hamburgo. Tudo fase classificatória do Gauchão, né? Sim. Jogou contra o Caxias. Dá para ver que pelos números de quantidade de jogos, com a rotatividade que o Cudê tenta estabelecer, talvez ele não seja um jogador do agrado máximo do treinador. Mas, né, tá no grupo, ele vai ter que ser experimentado. Vai ter que rodar. Dando muito crédito para isso. O cara não tá usando é porque algum problema tem. Tá usando verdade. Com todo respeito, me desculpem. Eu acho que é o lance de estilo de jogo também, né? O Cudê, ele gosta, ele já deixou isso bem claro, de laterais espetados para fazer esse corredor, e o cara tem que se apresentar para fazer isso, né? Talvez nos treinos o Rodinei faça, né, cara? O problema é que nos jogos ele não tá fazendo. Assim, ó, quem acompanha mais ou menos o Rodinei sabe que ele é um jogador que se entrega. Ele não é um jogador de ficar omisso que nem foi nesse jogo contra o Goiás. Apesar da qualidade isso não ser a ideal, vamos dizer assim. É voluntarioso, né? Essa é uma característica dele, né? Ele é voluntarioso. Acho que é uma das poucas. É ruim falar isso, né, cara? Mas é. O Inter continua ponteiro do campeonato, acho que a campanha no geral ainda é excelente, acho que talvez até acima do esperado para o início de trabalho do Cudê. E se a gente for pensar nos outros resultados da rodada, de repente o que o Inter perdeu foi uma oportunidade de criar uma gordura ainda maior, né? Porque o Flamengo perdeu para o Ceará,
São Paulo e Palmeiras empataram, só o Atlético Mineiro ganhou dos ponteiros ali. Esse que é o problema do Inter. É justamente esse o problema. Falta de fazer a gordura quando pode fazer. Já teve algumas oportunidades no campeonato de fazer uma boa gordura, né? Com todo respeito ao Bahia, não podia ter empatado com o Bahia. Com certeza. Entende? Não podia. A gente viu depois lá no jogo do Bahia contra o Grêmio lá que o Bahia realmente está numa crise, né? Já perdeu mais uma ontem. Isso é uma coisa que é muito relativa, cara. Se a gente for ver tudo, bom, Ceará com o Flamengo, Atlético Goianiense com o Flamengo, que é o bambambam do futebol brasileiro. Tá acontecendo muita loucura esse campeonato. Por sinal, eu tô gostando do campeonato, cara. Bons jogos. É um campeonato imprevisível mesmo. Esse a gente pode dizer que é imprevisível, né? Exatamente. E o que a gente viu ano passado, né, de duas pontas bem distanciadas, né, um G4 bem destacado e um Z4 bem destacado, acho que esse ano não vai rolar. Acho que vai ser um campeonato mais achatado. E vai ser uma disputa lá embaixo também diferente, né? É bom se os clubes começarem a se ligar, porque não existe nenhum saco de pancadas, né? Isso que eu ia dizer agora. Vê um Atlético Goianiense jogar, cara, e é um time ajeitado. Tu vê que tem jogo ali, né? Esse, cara, ajeitadinho. E tu não pode chegar ali e dizer esse aí vai cair, né? Não. Mas é o seguinte, né, cara, tá começando a se separar, né? Eu acho que, assim, desses clubes do que eu vi até agora, o que mais me leva a crer, assim, que vai cair é o Coritiba, cara. O Coritiba é difícil de tu olhar ali e sair alguma coisa dali. Red Bull. Eu vi São Paulo e Red Bull. Cara, com todo perdão aos bragantinenses, cara. Cara, que time ruim, cara. Deus me livre, cara. 2 pênaltis perdidos. Não, e o gol bizarro que tomou, cara. O que foi aquilo, cara? Não, esse é um time, mas agora tu falou uma coisa certa. Esse é um time que os caras investiram, tem um investimento, né, do Red Bull e tal, mas é um time muito enfeitado, né? Tipo, contra o Palmeiras eles tiveram a chance de matar o jogo, fizeram 1-0, tiveram a chance de matar o jogo, não mataram e tomaram a virada. Contra o São Paulo, eles tiveram a chance de ganhar o jogo, 2 pênaltis, e de novo não mataram. É muito enfeitado, né? Acho que o que salva o Red Bull é a grana que eles têm no investimento e é o fato de jogar sem pressão. Eles não têm pressão, né, de torcida. Mas, cara, acho que o time consegue engolir essas coisas todas de positiva dele, cara. É muito ruim, pelo amor de Deus. Acho que briga lá embaixo, sim. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, cara, acho que parece que tá começando a dar uma dividida na tabela, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, ó. O Grêmio e Atlético Goianiense tem 12 pontos, tá? E tem 9 jogos. Ou seja, dá pra fazer mais. Na melhor das hipóteses, vai a 15, tá? A partir do 8º, ali, 9º, 10º, tem 13. O terceiro colocado, o segundo colocado tem 18. Ainda é muito recente, entende? A diferença é muito pouca. Vai separar, mas acho que vai demorar um pouquinho para separar isso tudo aí, até pela loucura que tá do ganha e perde, né? Olha só, deixa eu dar uma palhinha de arbitragem no jogo Goiás e Inter. Cara, o lance daquela expulsão... Não precisa de VAR, né, Vicente? Não tem que precisar de VAR pelo seguinte, eu até posso acreditar que o árbitro central estivesse longe ou numa visão, né, reta do lance, mas está na frente do Bandeira, cara. Ali o trabalho de equipe tem que funcionar antes do VAR. Ali tem que ser o Bandeira, porque a gente esquece, às vezes a gente acha que aquele rádio do árbitro, ele só está se comunicando com o VAR. Mas antes de ter VAR, eles já usavam os rádios comunicadores entre a equipe ali de campo, auxiliares, árbitro central e o quarto árbitro. Ali é hora de, na hora da falta, o Bandeira pegar o rádio e já falar que é vermelho. Entendeu? Aquele tipo de lance não pode aceitar. É um lance violentíssimo, uma demora, né? Muito violento, é uma voadora, um lance voador direto. É tipo o lance do jogador do Fluminense, né? Pegou a ver onde é que ele estava no lance, não? Pegou a ver onde é que ele estava no lance, Vicente? Não reparei, porque foi tão no começo do jogo que eu não estava tão ligado no jogo ainda. Claro. Não, é só porque às vezes é interessante ver também esse tipo de detalhe, porque às vezes o cara tá escondido, tá... Exatamente, por isso que eu até acho que pode ser a situação do central não ter visto a gravidade do lance no momento, mas o Bandeira tem que ver. Tem que ver. Tá na frente dele, né? E pra quem não sabe, o Vicente é árbitro, né? Tá falando com autoridade esse homem, né? Isso é porque vocês não me viram apitando ainda. Não, mas é o seguinte, cara, é que o VAR não pode se transformar numa espécie de salvo-conduto para o árbitro de campo. Muleta, né? Numa espécie de muleta.
Exatamente, entendeu? O jogo tem que ser apitado no campo. A partir do que é apitado no campo, o VAR vai ser um complemento e um auxiliar, porque não for visto ou porque for onde tiver um erro claro. Não pode deixar tudo para o VAR. Tipo, eu vou dar amarelo aqui porque eu acho que, né, o VAR vai me dizer se vai ser vermelho. Isso não pode acontecer. O único lance que está orientado a ter uma tolerância maior são nos impedimentos ajustados, né? Mas também a gente vê alguns auxiliares exagerando nisso. Às vezes o impedimento é muito claro e isso demora a ser marcado, né? Mas isso também daí tem um pouco da insegurança, né? O auxiliar tem muito medo de errar, porque é o seguinte, imagina ele levanta, ele explode, né? Como a gente diz na linguagem da arbitragem, ele explode a bandeira num lance ajustado e ele erra, tá? Que seria uma chance clara de gol. Enfim, a palhinha foi só sobre esse lance aí que foi realmente muito violento e muito próximo à bandeira. Não tem que esperar pelo VAR ali. Assim, o VAR é um assunto que primeiro eu não gosto de discutir arbitragem, tá? Mas o VAR, vale uma palavra sobre o VAR. A gente vai demorar um tempo ainda para conseguir todo mundo ser... Bom, a minha vida inteira eu vi reclamações de tudo que era tipo de arbitragem, sobre o mesmo lance, 5, 6 maneiras de ver o que aconteceu, tu entende? Então, sabe, tem que ter paciência, não adianta... Aquilo que a gente já falou, né, Carmelito, é aceitar que pode ter uma interpretação diferente. Exatamente, pode, e esse que é o bonito do futebol, né? A gente poder olhar o futebol e ter uma interpretação diferente sobre tudo. Vamos pegar o jogo do Inter ontem ainda. O lance do Rafael Moura, que ele levanta um pouco a perna e atinge o rosto do Musto. Clássico lance de que pode ser interpretado como amarelo e como vermelho. E qualquer dessas interpretações é correta. Eu achei proposital, sabe? Eu achei para amarelo. O cara levanta a chuteira com a trava para cima, sei lá, pro lado. Eu acho desproporcional, tu entende? Mesmo que, eu vou fazer uma firula. Não, peraí, amigo, tu tá jogando futebol, tu não tá fazendo brincadeira no meio da rua, tu entende? Vai machucar o cara. Foi um lance bem irresponsável. Mas assim, esse é o argumento a favor do vermelho, né? Ele levantou a chuteira, atingiu com as travas o rosto do jogador. O argumento a favor do amarelo ele não tá olhando para trás, ele não levanta tanto a chuteira, tem um movimento do Musto em direção à bola também, e não tem a intensidade, né? Ele não dá um coice, ele não sola a cara do adversário. É diferente do primeiro lance, que tem total intensidade. Então, aí a gente vê como cabe a interpretação das duas formas. Exato, é exatamente isso. Ainda quero ver o efeito que vai ter no Internacional sobre o desgaste físico. Vamos acompanhar. Pronto, era isso só que eu queria falar. Passando para o lado do Grêmio, o primeiro jogo dessa sequência que a gente teve da semana foi Grêmio Bahia, lá em Pituaçu. Acho que a primeira coisa que dá para a gente falar, o Darlan realmente melhora muito o time do Grêmio na comparação com o Lucas Silva. Outro tipo de jogo, é um jogo de mais aproximação, troca de passes, mais efetiva, mais chegada à frente. Não só pelo gol, antes do gol já se via esse tipo de complemento ao time melhor com o Darlan na comparação com o Lucas Silva. A outra coisa a colocar é o ciclo da confiança, né? O time, quando está em crise, joga muito sem confiança. Foi uma coisa que, a partir do gol, quando o Grêmio faz o gol achado ali no lateral, naquela escorada do Diego Souza para o Alisson, o jogo parece que o time tira um peso das costas e começa a jogar de forma mais natural, cria mais oportunidades, mostrou muito dos problemas que ainda vem nesses últimos tempos, mas já foi um time mais leve, já conseguiu conduzir o jogo, chegou ao segundo gol. Olhando para o lado do adversário, acontece totalmente o contrário com o Bahia. Aí começa o jogo melhor que o Grêmio, o Vanderlei faz defesas importantes, e aí quando toma o gol, a confiança cai. E aí o jogo vira e fica muita afeição para o Grêmio. Mano, acho que não viu o jogo, né, mano? Porque foi o mesmo horário do jogo do Inter. Eu não assisti, eu só assisti depois dos gols bonitos, inclusive. Carmelito, como é que viu aí o Bahia? Fiquei com um olho no peixe e outro no gato, né, cara? O que eu gostei do Grêmio foi a postura, apesar das dificuldades, que eu vou te dizer, normalíssimo, tá? Eu gosto de ver os colegas, eu gosto, com todo respeito à opinião dos colegas, né? Os colegas dizem que não vai ter mais vantagem para quem atua em casa. A vantagem pode ser que não tenha, mas que deixe o time muito mais, vou te dizer,
Por exemplo, o Bahia em casa, contra o Grêmio, ele foi para cima do Grêmio. Claro, o Grêmio vinha nessa situação, né, toda, foi para cima do Grêmio. Quando o Grêmio fez o gol, que nem o Vicente falou, se libertou e jogou tranquilamente. Claro, né, aquela coisa. Dificuldades, porque nem o Vicente falou também, por todo o contexto do que vem acontecendo, né. Mas eu gostei, cara, eu gostei. Já o contrário foi o outro jogo, achei. Não sei o que tu achou, você. Aí a gente vê, né? Começa Grêmio e Fortaleza, o time acelerando, trocando passe, né? A confiança em cima. Tem o gol, falha do Vanderlei, né? A gente tem prestado bom serviço, acho que é um bom goleiro, mas falhou no gol do Fortaleza. E aí a confiança se vai, né, cara? Vê que daí tudo já fica mais difícil. Tem o segundo tempo, bom, aí, ainda no primeiro tempo, né? Vamos lembrar da tese do Carmelito. O Maicon sente ainda no primeiro tempo precisa sair. Realmente é preciso pensar numa alternativa. Acho que o Maicon está caminhando para exercer a mesma função que o D'Alessandro tem que exercer no Inter, sabe? Entrar para controlar um jogo no segundo tempo, dar o ritmo, a Com o cadência. time adversário cansado, é isso mesmo, cara. Exatamente. Só que o Dali ele ainda consegue não se machucar tanto, porque o problema do Maicon é mais grave, porque o Maicon tá sempre machucado, cara. Isso é uma tristeza para um cara, pra quem gosta do futebol do Maicon, é uma tristeza, porque sabe que se o Maicon tivesse jogando, ia ser outra qualidade no meio de campo. Talvez não fosse perfeito, maravilhoso, mas tu sabe que ia ter aquele sombra do que foi o Grêmio dos últimos anos, tu entende? Mas eu acho que contribui para isso, porque o fato de que o estilo de jogo do Maicon é um estilo mais desgastante do que o D'Alessandro consegue exercer hoje, né? O Maicon ele tem que conduzir bola, ele tem que se apresentar em várias partes do campo, ele toca mais vezes na bola, então realmente é complicado. O Grêmio tem que pensar nessa transição. Talvez um Matheus Henrique e Darlan, essa dupla pode ser boa, porque tem um estilo semelhante, né? Claro, ainda com menos rodagem, talvez com não tanta qualidade, mas pode ser um caminho. Não sei o que vocês acham em geral. O Matheus já tá, eu para mim já vejo o Matheus preparado para assumir como é que se diz, a número 1 ali daquela dupla que nem tu falou, tu entende? Ele eu acho que já tá pronto, é um jogador pronto, assim, eu não considero mais um cara, uma aposta, já considero ele pronto, importante dentro do time. Eu acho que sim, tem convocação e seleção já, né? O problema é que o Grêmio sempre teve aí nos últimos anos o conceito de dupla de volantes, né? Sair jogando para apoiar o ataque, então tem que se pensar em quem joga com ele. Eu vi o jogo do Grêmio contra o Fortaleza e uma coisa assim me deixou até surpreso, sabe? Foi a facilidade, porque eu vi o Fortaleza um time que tem suas limitações, né, cara? Só que jogou muito solto, sabe? Não foi muito apertado. Faltou, assim, tipo, apertar o Fortaleza. Se aperta o Fortaleza, o Grêmio tinha virado o jogo, tinha vencido, porque o Fortaleza ele jogou solto, sabe? Jogou muito solto, tocando bola e errando bastante atrás e mesmo assim recuperando, sabe? Achei um jogo estranho até. E aí a gente chega no segundo tempo, né, mano? Que o Renato faz algumas alterações, o Luiz Fernando entra, ele é o que melhor entra no time, é o que começa a desestabilizar a defesa do Fortaleza, criar chance de gol, e daqui a pouco dá um tilt na cabeça do cara, ele resolve dar uma cabeçada, discutir com o adversário, é expulso. Por isso que foi, né, cara? Ali a falta, sei lá, O cara tá chegando agora no grupo, mas vai ter que tomar uma chamada, né, cara? Esse tipo de coisa não se faz. Vai pra caixinha, Renato. Quando tu tá em vias de virar um jogo, pressionar, e aí tu faz uma bobagem dessas, né, cara? É o lance irresponsável, né? É a expulsão irresponsável total. No momento que não poderia acontecer, né? Porque o Grêmio precisava desses pontos. Não para dar a confiança aquela que a gente estava falando que teve lá contra o Bahia, tu entende? Teve no começo do jogo e tal. Talvez principalmente para confiança, mas também pela tabela, né, Carmelito? Porque se tu coloca mais 2 pontos, o Grêmio fica 6 pontos do Inter com um jogo a menos. É isso aí. Era o jogo para ganhar, né? É que nem Inter e Bahia. Aquele ali é o jogo para ganhar, não é o jogo para empatar. Tu pega a tabela e tu bota 3 pontinhos, né? Isso aí, na tua projeção. Sem dúvida. Mas uma coisa que ninguém no grupo do Grêmio consegue substituir no Maicon, voltando ao Maicon, é justamente a liderança, a cabeça e a forma como ele se coloca dentro de campo. Isso é uma coisa que vai fazer muita falta pro Grêmio com a saída do Maicon.
quem é que vai fazer aquela função, aquele papel que o Michael fazia? Para muitos era ridículo, né? Não interessa isso, mas aquilo ali é fundamental para uma equipe ter alma, ter um espírito. É uma coisa que vai além do papel técnico, né, e tático dentro do campo. É um papel de liderança, né? Num setor-chave, que é o meio do campo, é o cara que mais vai ficar com a bola, que vai chamar o jogo. Realmente é complicado. Tem que pensar. Se não tem alguém no grupo surgindo com essas características, é difícil pensar se não é de trazer alguém de fora. Agora é estranho, né? Porque são muitos jogadores, são 14, se eu não me engano, jogadores com 33 anos, né? Pô, um monte de jogador experiente. Podia vir um, pelo menos, que fosse mais. Mas é que aí é aquele negócio, né, Carmelito? É o momento da carreira dos caras, né, em que tu contrata eles. Sim. Então, são caras ali que estão vindo buscar alguma coisa, não tiveram ainda, enfim. A maioria deles jogadores livres, né? Aquilo que a gente já conversou outras vezes, né, sobre o tipo de contratação que o Renato gosta de fazer. É isso aí, montagem de grupo, se tu não levar em consideração isso, cara, tu tem que ter no grupo jogadores inteligentes com liderança, né? Porque senão, cara, pode ser um grupo de qualidade que não vai andar. Por exemplo, Thiago Galhardo, cara. O Galhardo não é um jogador símbolo gaúcho, aquele que você sabe que eu tô tentando falar, né? Que ele não é aquilo, ele é um jogador mais na dele, mas ele parece ser um cara que contribui muito para a equipe, entende? É um cara que sempre dá discurso voltado para nós, não só para ele. É um cara que participa de jogadas em todos os lugares do campo. Dentro do campo sempre se viu isso nele nos outros clubes, né? No Curitiba, no Vasco. É verdade. Ele até por muito tempo ele foi um cara que acumulou algumas expulsões. Sim. Justamente por essa característica de ser um cara que está sempre brigando pela jogada, querendo ser protagonista do jogo. É verdade. Agora eu vou falar uma brincadeira, não fiquem bravo comigo, Galhardo, mas o jeito dele físico, sabe? Não parece que é quem vai conseguir fazer as coisas que faz, vai dizer. O Carmelito, um off-topic aqui, meu, sabia que li em algum lugar essa semana que o irmão do Galhardo toca na banda Ponto de Equilíbrio. Sim. Ponto de Equilíbrio, cara. Ponto de Equilíbrio. Massa, grande banda. Tu leu em algum lugar justamente no meu Twitter, cara. Olha aí, tá vendo como, né? Sempre seguindo as pessoas certas. Na realidade, eu botei uma matéria que fizeram com ele, com o irmão dele, na época do Vasco, né? Ele tem outro irmão jogador também, né? Tem outros jogadores, exatamente. Uma coisa que, aproveitando que a gente tá falando do Galhardo, uma coisa que não me caiu muito bem foi a história do empresário dele neste momento. Falar em proposta. Tem sondagem, não tem sondagem, mas nós temos que ver, nós renovamos, quem sabe a gente não renova demais. Cara, imprensa para falar que vai pedir aumento salarial pro cara é uma coisa feia, cara. 2020, sabe? Todo mundo vai falar disso, cara. Vai desequilibrar, inclusive o Thiago Galhardo, que os caras vão ficar enchendo o saco dele agora. Eu nem me falo em empresário, que eu já lembro do Ferreirinha, essa novela, entendeu? Que foi. Cara, que história, hein? O que tu acha disso tudo aí, ô Vicente? Tu, como gremista, assim, o que tu vê disso aí, cara? Cara, eu sinceramente eu acho bem patético, cara, porque é um cara que, seguinte, meu, ele não tem 5 jogos como destaque no grupo principal. Se não me engano, já tem 23 anos, entendeu? Não é um guri de 16, 17 que tá aí explodindo, que vai ser um fenômeno. Eu achei, como dizem os jovens, é muito hype, cara. Muito hype pro Ferreirinha, tipo, baixa a bola, entendeu, velho? E tu chegou a ver o vídeo dos bastidores da assinatura de contrato? Cara, eu vi os comentários sobre o vídeo, um take dele parado que não me deu vontade de ver o vídeo para não me entristecer. Eu vou te dizer, assim, nada contra quem fez o trabalho e tal, cara, mas me deu um pouco de vergonha alheia, tá? Pois é, eu vi que foi uma canastrice, né, no mínimo, para falar o mínimo. Ah, cara, eu vou me poupar de dar opiniões. É que todo mundo tá querendo, vamos lá, eu vou ser o chato aqui, mas vou falar, né, casar. Todo mundo querendo pegar uma beira, né, cara? Pois é, né, cara? O que assim, quando ele falaram que ele ia acertar, a primeira coisa que eu pensei, o empresário cedeu, o Ferreirinha cedeu. É óbvio, né? O cara vê que não, voltou atrás, vai dar certo. Então é uma maravilha. Depois tu vê o cara fazendo aquele papel ali, aquele teatro. Depois de tudo que ele fez pro Grêmio, cara, de tudo que ele falou do Grêmio, de tudo que ele não sei. Cara, eu acho muito feio aquilo ali, mas né?
cada um, quem sou eu pra criticar os caras que são bem sucedidos. Cara, tipo, lá atrás, quando começou o rolo da renovação, quando revelaram, né, as propostas que foram feitas para ele, cara, se tu for pensar num jogador de 23 anos já, né, que não tem uma quantidade de jogos expressivas no grupo principal no time do tamanho do Grêmio, as propostas que foram feitas lá de aumento progressivo por 3, 4 anos, cara, aquilo lá já era excelente pro contexto do Ferreira, cara. Com certeza, cara, é muito, muito mal assessorado, tá? Essa é a verdade. E vamos ser sinceros, qual era o mercado, qual o mercado que tem? Qual o mercado, cara, que tem? É uma amostragem, né, pequena que se tem do futebol dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, ó. Mete uma fita ali do Sub-21, vai para os Emirados Árabes e ganha dinheiro. Acho que, não sei se por tudo que ele demonstrou, não me parece ser um interesse futebolístico a principal coisa da dupla, tu entende? Posso estar errado no meu julgamento, mas não me parece. Para mim ele vai ter que provar muita coisa de agora em diante, entende? Vamos ver, né? Porque falar e bababá é legal, agora dentro de campo que vai ter que provar. Vai ter que bancar, né? E vamos lá, vai entrar onde no time do Grêmio? Vai esperar, né? Com certeza. Exatamente. Chegou o Luiz Fernando, que joga por ali, tem o PP. Tem o PP, tem o Luiz Fernando, tem também outro jogador que... O Alisson, jogador que também... e o Everton, que são aí mais ou menos da mesma função. Cara, tá bem atrás, né, cara? Vai ter que esperar bastante, né? Com certeza. Vou aproveitar e falar rapidinho do Alisson. O Alisson é um cara que me surpreende positivamente desde que chegou no Grêmio. Sempre gostei dele, cara. Sempre gostei desse cara no Cruzeiro. O Cruzeiro jogava muito bem, mas nos primeiros jogos pelo Grêmio, não sei se era uma adaptação, uma falta de confiança, era muito pegar a bola e já procurar alguém para se livrar dela, né? Ou um toque para o lado, ou um toque para trás. E agora não, cara. Agora ele busca jogo, carrega a bola, é tudo com ele. Com a saída do Cebolinha, né, o jogo caiu mais ainda para o lado dele. E me surpreende positivamente em atitude esse jogador aí. É bom jogador, cara, tem qualidade, cumpre função, eu sempre gostei dele no Cruzeiro, cara. Eu achei que o Cruzeiro fez um péssimo negócio e o Grêmio fez um ótimo negócio. Sim, quando teve aquele contexto da troca foi com o Edilson, né? A troca com o Edilson. Foi, né? Com o Edilson. Ali foi um negócio que só o Santos faz com a gente. Zara, mais alguma coisa da rodada ou vamos avançar? Vamos avançar, eu acho, né? Bora. Porque foi uma rodada assim essa última, né? De pandemia mesmo, né? Uma rodada de pandemia, cara. Porque tu vê os favoritos apanhando, né? O Flamengo apanhou do Fortaleza, do Ceará, e não foi assim uma vitória heróica, foi normal. Só um parênteses, o Ceará que não é um time burro também, não é um time fraco também. É bem treinado, né? Treinados. Carmelito, Libertadores voltando aí, o que tenta nos dizer? Olha, tia, o que eu vou te dizer, que nem diria o presidente, querido presidente Marcelo Medeiros. Eu acho que Grêmio e Inter tranquilamente são favoritos para os dois jogos. Explico por quê. Apesar de que os dois adversários mudaram bastante, blá, 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 eu acho que os dois times têm condições de superar seus adversários. Por quê? Por tudo que já fizeram. Apesar do Grêmio vir nessa dificuldade, Libertadores e Grêmio e Inter é uma coisa diferente, tu entende? É outro espírito, é outra... Bom, quem se lembra do último jogo do Inter, por exemplo, como é que foi o troço? Beira-Rio na Libertadores. É diferente de tudo que aconteceu depois, tu entende? Por exemplo, contra o Goiás, o Internacional entrou com todas as dificuldades se arrastando, tu entende? Se arrastando, que eu quero dizer, não tendo o mesmo desempenho de outras épocas. Foi preguiçoso. Isso. É aquela coisa que parece que vai fazer o gol a hora que quiser, sabe? Exatamente. Contra time fechado, não é assim que acontece. Mas tem um problema aí, né? Eu vejo assim, essa rodada da Libertadores, ela é fundamental para a dupla Grenal, tá?
porque principalmente para o Inter. Eu acho que o Inter decide a vaga dele nessa rodada, porque o adversário é um adversário direto, né, que tá ali perto, tá com 3 pontos, né, e o Inter tá muito desfalcado para esse jogo. O Inter não vai ter o Edenilson, não vai ter o Cuesta, não vai ter o Moisés, muita gente do time principal fora. Fora o Musto e o Marcos Guilherme também, que estão suspensos pelo 3º cartão, né, cara? E o Prachedes também não vai estar nem como opção, porque também foi expulso naquele Grenal. Então, é um time muito desfalcado, mas é aquele negócio, velho. Tem que ganhar. Nem que seja no grito, entendeu? Mas é o jogo que tem que ganhar. Eu acho assim, acho que o Inter sentiria mais esses desfalques se o jogo fosse lá em Cali. Acho que a fumaceira seria maior. Acho o time do América mais perigoso que o time da Católica. Fisicamente é forte, né? Mas eu concordo com o Carmelito e vejo a dupla como favorita para os jogos. Quando saiu o sorteio dos grupos, eu já achava os dois favoritaços para passar. Grêmio e Inter. Acho que o empate no primeiro Grenal favoreceu isso ainda mais, porque não colocou nenhum dos dois muito próximos, né, de não estar nas posições de classificação. O que eu acho que os dois são favoritos, o Grêmio apesar da crise e os dois apesar dos desfalques, né, provocados por aquela baixaria lá do último Grenal. Tanto a Católica quanto o América, eles têm um período de inatividade muito maior do que Grêmio e Inter. Sim. A Católica parou de jogar no dia 14 de março e voltou só em 29 de agosto. 4 jogos desde a volta. Perdeu o primeiro jogo e agora vem de 3 vitórias, inclusive fazendo bastante gols. Tem 10 gols nos últimos 3 jogos. A América é uma parada maior ainda. Parou em 10 de março, só voltou dia 8 de setembro, 6 dias atrás. E perdeu um título em casa para o Júnior depois de ter a vantagem do primeiro jogo. Eu acho que esses fatores deixam os jogos muita afeição tanto para Grêmio quanto para Inter. E a rodada para classificar praticamente, né? É a rodada para enterrar os adversários, né? Faz a dupla Grenal disparar no grupo. Se vier rolar um empate ainda no Grenal. Vale lembrar que a competição chama Libertadores e tudo é possível, inclusive aqueles que não são favoritos vencerem. Como também sempre acontece no futebol. Com certeza. É só projeção. Contra o Goiás era favorito, com o Goiás com um jogador a menos, mais favorito ainda, e a gente viu como é que foi o jogo, né? A informação que acaba de chegar aqui na redação do Três Teses. O Atlético Mineiro fechou com o Thiago Neves, que acabou de rescindir o seu contrato com o Grêmio até o final do Campeonato Brasileiro 2020. O jogo... E os caras a torcida do Cruzeiro deve estar soltando. E os caras dizem que não tem mais bobo no futebol, cara. Cheio de bobo. Dizem, cara, tô lendo. Na Rádio Tatiaia também. Não, tô lendo. Nossa, velho. Tatiaia confirma também. A informação é que Sampaoli, pedido especial de Sampaoli. E é dito Sampaoli em Belo Horizonte. Deixa que eu recupero. Nossa. Cara. Que é o cara ter um empresário bom, hein, cara? Como é que esse cara vai viver em Belo Horizonte, cara? Pois é, tem mais isso ainda, né, cara? Cara, é uma administração de carreira bem diferente, né? Terrível. Vou usar a palavra diferente, tá? A dificuldade que o nosso querido Thiago Neves teve no Grêmio é uma dificuldade que ele vai ter em todos os clubes que ele jogar, cara. Ele não vai conseguir ser titular em clube grande, tu entende? Não vai conseguir, por quê? Porque já não tem mais a mesma qualidade física que tinha antigamente. Ele precisa muito do físico para jogar. 35 anos, né, cara? É aquele momento, né, cara, de dar o passo atrás na carreira, jogar num clube médio. Só que o problema é que tá cheio de gente querendo pagar o salário para ele de clube top. Thiago Neves é jogador hoje, vamos ser bem, né, sincero. É jogador de Série B, cara. Pois é, Série B faria sucesso. Isso aí. Série B, se dá bem na Série B. América Mineiro, se ele quer tanto morar em Belo Horizonte. Olha, tchê, é duro, mas o que a gente vai fazer? Não, cara, sinceramente, ali tem problema físico, tem problema técnico, tem problema de atitude. Lógico. Porque, tudo a gente cobra, né? A gente tira a onda do Thiago Neves, acho que com razão. Mas vamos pensar um pouco o lado do jogador.
ele dava sinais, assim, nos jogos que ele entrou no Grêmio, de ser um cara de estar num momento, assim, de total ausência de confiança para fazer qualquer coisa dentro de campo. De repente, né, precisando até de um acompanhamento, né, sobre isso, cara, porque, cara, o tipo de pressão que ele vai ter no Atlético Mineiro é igual a que ele teve no Grêmio. Eu vejo esse cara conseguindo jogar. Recuperar a confiança depois dessa última temporada dele, na idade dele, que fisicamente já não rende, é complicado, cara. Vale, né, mano, dar uma palavrinha sobre a Conmebol liberar 50 inscrições. Tem duas coisas, eu vou falar disso, então, liberar 50 inscrições, né, porque estão prevendo já, né, uma enxurrada de casos positivos de Covid-19, e saiu agora também, né, porque tinha um pacote, isso é para nós brasileiros aqui, né, tinha um pacote da TV fechada que a Sport TV não vai mais passar, né? E tava ali, ninguém pegou, cara. E aí a Conmebol fez um acordo com a NET e com a Sky e vai cobrar R$40 de pay-per-view, cara. É um negócio absurdo, cara, porque Não é um lance de uma parceria com a Band? Cara, é pay-per-view R$40, tu imagina, cara. É um negócio, é surreal, cara, porque é muito caro, velho. Jogos alternativos, veja bem. Então nós temos, então, Band e SBT transmitindo Libertadores. Os anos 90 e 80 voltaram, realmente. Só que esse pacote aí vai ser só os jogos alternativos, aqueles que não passam em nenhum canal. Não passa em nenhum canal. Jogos de quinta-feira vai continuar passando no Facebook. Jogos de quarta-feira os jogos do SBT. Do SBT e da Fox Sport. Exatamente. E assim vai. Esses são os jogos que passavam na Sport TV. Vou dizer um jogo que vai estar nesse pacote. Adivinham qual é o jogo? Adivinham. Vai ter da dupla Grenal nesse pacote aí? Vai. O Grêmio, acho que, se eu não me engano, são 2 ou 3 do Grêmio. Um deles é o Grenal. O Grenal que já foi Grenal do Facebook, não é? Vai passar no SBT o Grenal também. Vai passar no SBT? Tá. Porque eu tinha lido que ia passar só nesse esquema aí do... Só se mudaram nas últimas 24 horas, porque tá programado o Grenal no SBT. Então, pelo menos uma boa notícia. Pelo menos não. Nem que seja culpado comentando. Ele narra no SBT, galera? O SBT contratou o Theo José. Olha, e os anos 90 de volta. Contratou o Luiz Alano e o Mauro Betti para comentar. Legal, cara. Mauro Betti e Alano até acho bacana. Legal, o Alano vai ser o narrador do Grenal, inclusive. Legal. Um cara que tem conhecimento dos jogadores, pelo menos, né? Vai saber o nome de quem tá narrando. Daqui, né? Experiência de narrar aqui. Mas vamos lá, picaretagem da Conmebol junto com as emissoras e querer cobrar R$40 esse pacote que era da Sport TV. Vamos combinar, né, cara? Isso aí Depois eles não sabem porque os clubes daqui perdem popularidade, né, cara? Escondem os jogos com esses pay-per-view com valores ridículos, né, cara? Na realidade, isso não tem nada a ver com o clube, né? Isso tem a ver com a Conmebol, né? Sim, Conmebol. Uma vergonha. Mas essa ascensão aí do SBT em direção a direitos de transmissão e da Band é o claro uso político do futebol, né? Como a gente já teve em outros momentos da história do Brasil. Dessa vez, com combustível federal, né? Que é o mais engraçado. Exatamente. O selinho aquele. Os impostos estão indo para o SBT. Mas cara, a história se repete, né? Emissoras, elas crescem nesse tipo de regime, né? Vamos falar assim. Umas crescem, outras murcham. Exatamente. Vamos dar um spoiler para quem prestigia o nosso recém-lançado podcast, que logo mais nós vamos ter alguns episódios, né, tratando não só de elementos dentro do campo, né, vamos também falar de cultura futebolística, mas também de ligação do esporte com política, com interesses e tal, porque o esporte e política, diferente do que aquele apresentador afirma, futebol e política se misturam sim, futebol não é mundo à parte. O sapatênis? Né? Exatamente, o sapatênis humano. Mas, Vicente, vamos falar aí
dupla Grenal no Campeonato Brasileiro Feminino? Só dar uma passadinha pra ver porque o Grêmio e o Inter tão bem, né, cara? Muito bem, cara, muito bem. Pontos aí do campeonato, que foi o Corinthians, né? Os dois perderam pro Corinthians nas 2 últimas rodadas. Esse é um resultado até esperado, né, Carmelito? O Corinthians é um dos times mais fortes do Brasil, né? Tirando o Santos. Tirando o Santos. Santos e Corinthians, né? São os ponteiros do campeonato. O Grêmio fez uma retranca lá, né? Praticamente não teve oportunidades. Mas a gente já viu. Já viu situações, né? Que o Corinthians estaria seria um jogo muito mais desigual, né? O Campeonato Brasileiro Feminino parece que tem outros sacos de pancadas, né? O Vitória é um clube que tem muita dificuldade, toma muitas goleadas. O Inter ganhou do Iranduba, né, na última rodada, 2-0. Clube que o Grêmio tinha ganhado na rodada anterior. 3-1. E a dupla Grenal tem uma... Eles estão com a mesma pontuação, né? A dupla Grenal é idêntica. A diferença é o número de vitórias. O Grêmio tem uma vitória a mais que o Inter. Os dois têm 18 pontos. Estão, respectivamente, em terceiro e quarto lugares. O líder é o Santos, 24, seguido do Corinthians, 24. Em Grêmio de... Legal é ver a dupla Grenal à frente de clubes muito tradicionais do futebol feminino, né? Tá à frente da Ferroviária, tá na frente do Kinderman. Então, acho que são trabalhos elogiáveis. O Inter, o Corinthians e o Santos têm uma derrota, cara. O Grêmio tem a terceira melhor defesa, se não me engano. Acho que o trabalho da Patrícia evoluiu muito desde a outra passagem dela. Eu tô curioso para ver como é que vai se reestruturar o Inter com o espaço aberto da Dudinha, né, cara? Sem a Duda, né? Vamos ver. Tomara que... Torcer para que siga o rumo, né? A gente tem um Grenal, né? Próxima rodada do Brasileirão Feminino é Grenal, dia 24 de setembro. Ó, bom jogo, hein? Grenal Farroupilha. Isso aí. O jogo deve ser no CT do Grêmio, lá em Eldorado Sul. O Grêmio tá mandando os jogos lá. Acredito que o jogo seja lá. Bom espaço. Está marcado quinta-feira, 18 horas, mas obviamente que se for lá vai ser de tarde, né? Indicar aqui um podcast de uma galera que faz uma cobertura sensacional de futebol feminino, tanto aqui no Brasil quanto o futebol, competições europeias de seleção, que é o pessoal do De Primeira. Sigam lá no Twitter, sigam o podcast da galera, que é bem legal. Bacana. Boa. Manda aí, Carmelito, recado final. O recado final dessa semana vai ser o seguinte, cara. Mantenha o equilíbrio em tudo na vida, cara. Em tudo. Tome água e mantenha o equilíbrio, cara. Não adianta um dia que ganha o maior time do universo sideral e no dia seguinte, daqui a 3 dias, quando perde, é o pior time do universo sideral. O futebol não é assim, cara. Dificuldades, Grêmio e Inter vão ter esse ano. Para as pessoas que acompanham meu pensamento sobre futebol, nos últimos anos eu sempre dizia que o Grêmio era um time que eu gostava de ver. O último ano não foi tanto, porque já começou a apresentar os seus problemas e a sua necessidade de se reinventar. E o Inter nem se fala, o Inter vem com uma sequência de Série B, de falta de... Depois o Papito entrou e levantou uma equipe que eu jamais imaginei que o Inter ia conseguir fazer, mas tu ainda sente que elas têm problemas de psicológico, assim, quando precisa ganhar, quando precisa fazer, ainda sofre, tu entende? Mas tem futebol no Grêmio, tem futebol no Inter, o futebol hoje tá muito parelho, cara, então, por favor, não se matem porque o time perdeu, cara, por favor, não façam uma tempestade. Dificuldade tem, vai ter que resolver com o grupo que tá aí, porque não pode contratar, só vai contratar em outubro, quando abrir a janela, isso, né? Vai daí, mano, recado final. Só um parênteses, eu achei a derrota do Inter pro Goiás um fiasco. Sim. Pela circunstância. Mas sem terra arrasada, Foi uma rodada de frangos, né? Teve o frango do Lomba, teve uma falha do Cássio, um chute fraco do Nenê no primeiro gol, e teve aquela besteira do Thiago Volpe, né? Que tomou um gol. Do Vanderlei. Do Vanderlei também, foi uma rodada de frango, de falhas do goleiro. Cara, mas é isso aí, Carmelito. Não tem que ter terra arrasada, tem Libertadores agora, tem que virar a chave.
É outra sintonia, a torcida tem que acreditar, tem que dar força. E vamos esperar, né, cara, que a dupla Grenal vá bem no meio de semana, pra gente poder ir com confiança pro brasileiro, voltar com confiança pro brasileiro com 2 vitórias aí e praticamente classificado na Libertadores, né? Esse é o meu recado final. Beleza. De minha parte, pessoal, agradecer a galera que ouviu o nosso primeiro piloto, agradecer de novo o retorno que deram aí pra gente. Dizer que a gente tem novidades mais à frente aí, em breve. E, bom, recado, né, semelhante ao que a gente deixou semana passada. Se puder, fique em casa, se cuidem. Isso aí. A pandemia não acabou, apesar do que a gente vê por aí, não acabou. Ainda é preciso e é muito válido qualquer atitude que a gente possa ter individualmente. Porque se depender da organização dos governos, a gente não vai ter muita ajuda. Né, é isso aí. Então, fechou. Até o próximo 3PL. Um abraço.